Olá, Rafaela Lima aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou atriz, eu sou uma artista e ultimamente eu tenho feito uma série de vídeos que se chama Lendo o meu TCC para você. Se tu tem interesse em ver os vídeos anteriores dessa série de vídeos, eu recomendo que tu busque ali no meu canal no YouTube, nos últimos vídeos, ou mesmo na playlist. Eu criei uma playlist que tem ali os videozinhos na ordem. Esse vídeo já é o quarto vídeo que eu estou lendo o meu TCC. Então, se tu não quer cair de paraquedas no meio da leitura, procura os vídeos anteriores e assiste antes de assistir esse aqui. Bem, no último vídeo eu li o segundo capítulo completo e agora, nesse vídeo, eu vou ler o terceiro capítulo. Então, sem mais delongas, vamos lá? 3. Reflexões da artista pesquisadora. Lembro-me perfeitamente do dia em que me apaixonei pela arte do teatro. Sob a condução da professora Liane Venturella, deitada no chão e cercada pelos meus colegas, compartilhando o silêncio da escuta dos nossos corpos, eu senti e entendi algo que até hoje eu não consigo nomear muito bem. A aproximação que talvez melhor se encaixe nessa definição seja a conexão. Afinal, bastou um gesto simples, deitar no chão e permitir-me um estado de escuta do espaço, do corpo e da respiração, para que emergisse uma sensação profunda de unidade. De repente, percebi-me ligada a tudo e a todos, sem que fosse necessário recorrer às palavras para estabelecer esse vínculo. Havia também uma conexão com o chão, a terra, a base de tudo. Eu gostaria de poder escrever que neste capítulo tudo se define, como se o chão que eu piso agora fosse sólido o suficiente para poder afirmar com certezas o meu ponto de vista. Mas isso não aconteceu. O percurso caminhado aqui faz uma mudança de rota, vira-se para trás e vai rememorar experiências passadas para entender essa necessidade das certezas do presente. Pergunto-me se não foi nesse instante de conexão que estabeleci pela primeira vez uma abertura para o canal da ânima. Afinal, fui convidada a me escutar e sutilizar o sentir. Na época, eu não tinha vocabulário para nomear isso, e é revelador perceber todo o percurso que se seguiu até eu chegar nessa posição de artista pesquisadora e começar a identificar e nomear essas percepções sobre o meu trabalho com o teatro. Em um dos textos indicados por minha orientadora, encontrei reflexões acerca da posição dessa artista pesquisadora, figura que ocupa simultaneamente o lugar de quem faz e de quem observa o próprio trabalho. Trata-se de uma condição peculiar, especialmente no campo teatral, cuja matéria-prima é muitas vezes efêmera, subjetiva e difícil de apreender por métodos tradicionais de investigação. O artista pesquisador estabelece uma relação de constante interlocução com o seu próprio ofício. Participa da experiência criativa enquanto procura perceber seus mecanismos, suas escolhas e seus modos de operação. A referência que me ajudou a entender melhor essa posição foi a pesquisadora Bia Braga, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Em um de seus textos, presente no livro Metodologias de Pesquisa em Artes Cênicas de 2026, publicado pela Abrace, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a autora explica a razão do seu impulso para pesquisar. Abre aspas. Estudo porque me disponho a conversar, encontrar,
E sobre por que e como descrever o ato teatral, também digo: para testemunhar e conversar, não para conservar. Fecha aspas. Braga, 2026, página 81. Ao me deparar com essa afirmação, encontrei uma formulação capaz de me inspirar e situar a minha pesquisa num conceito que chamei de conversa documentada. Mais do que conservar conhecimentos ou produzir respostas definitivas, este trabalho se constituiu como uma tentativa de encontro com os artistas entrevistados, com as referências teóricas e também comigo mesma enquanto artista pesquisadora. Descobri que esse gesto de voltar-se para a própria prática, na tentativa de compreender aquilo que frequentemente acontece de forma intuitiva e quase invisível, é enriquecedor principalmente para o próprio artista e sua comunidade. A menção à atriz Liane Venturella se faz presente aqui, pois ela foi a minha primeira professora de teatro, e é muito especial para mim que ela tenha aceitado também participar dessa pesquisa, já que marca a finalização da minha formação na graduação. Na entrevista de Liane, o que eu gostaria de destacar foi a sua forma direta de relatar que seu trabalho é fruto de um corpo social e político que não pode se apartar daquilo que representa. Abre aspas. Sou mulher. Não tem como o que faço não estar impregnado das minhas referências e de como vejo o mundo. A cada novo trabalho, o desafio sempre é ir mais adiante e explorar espaços ainda não visitados. Essa curiosidade e necessidade de movimento é feminina também. Fecha aspas. Venturella, 2026, entrevista. A fala de Venturella sugere que a criação artística não surge desvinculada da trajetória de quem cria. Ao contrário, a cada novo trabalho haverá vestígios de memórias, experiências, afetos e modos particulares de perceber a realidade. Nesse sentido, aprofundar uma pesquisa sobre criação artística aliada ao feminino para as mulheres também implica aprofundar uma investigação sobre si mesmas. Ao buscar compreender os caminhos que conduzem uma artista às suas escolhas estéticas e criativas, inevitavelmente nos aproximamos das marcas deixadas por sua história. O olhar voltado para a própria experiência não se configura como um exercício de isolamento, mas como uma possibilidade de compreender de que forma questões individuais dialogam com debates mais amplos, presentes na cultura, na sociedade e no tempo histórico em que se vive. Sob essa perspectiva, tornou-se significativo observar que muitos dos relatos coletados nesta pesquisa conduziam direta ou indiretamente às minhas próprias experiências do passado. Ao refletirem sobre o feminino, sobre seus trabalhos e sobre seus modos de criação, alguns entrevistados retornavam a figuras, vivências e referências presentes nos primeiros anos de vida. E esse movimento aproxima-se da compreensão junguiana de que a psique é constituída não apenas pelas experiências conscientes do presente, mas também por imagens e relações que se sedimentam ao longo da formação do indivíduo. Assim, tentar rememorar os referenciais de ânima presentes na minha infância é um caminho fértil para compreender como determinadas sensibilidades, formas de se relacionar e percepções do feminino continuam atuando, muitas vezes de maneira silenciosa, nos processos criativos desenvolvidos na vida adulta. A minha referência de criatividade associada ao aspecto da ânima, ao contrário da maioria das pessoas,
não foi a minha mãe, mas sim o meu pai, o Ricardo da Silva Pereira. Ele é para mim o primeiro exemplo de alguém conectado a essa dimensão devido à sua inclinação para trabalhos manuais, criativos e expressivos, ligados ao desenho, artesanato, costura e música. Tenho lembranças muito vivas de períodos em que eu ficava em casa com ele e ele conduzia atividades lúdicas que me mantinham concentradas criando junto com ele. Meu pai também adorava cantar e fazia performances com alto engajamento emocional. E eu assistia tudo isso em casa, vendo nele uma expressividade artística potente, ainda que ele não tivesse nenhuma formação técnica no campo das artes. Ao retornar a essas lembranças, percebo que talvez algumas das primeiras imagens que eu associei à criação, sensibilidade e encantamento tenham nascido desse vínculo. Meu pai habitava esse lugar lúdico com a mesma naturalidade com que habitava a imaginação. Linhas, desenhos, colagens, criações, canções e brincadeiras pareciam fazer parte de um mesmo território, onde se podia criar qualquer coisa. Hoje me pergunto se não foi ali que aprendi, ainda sem palavras para nomeá-lo, que o gesto criador exige essa disponibilidade para o invisível, para aquilo que se apresenta antes da lógica e da explicação. As experiências compartilhadas com ele deixaram em mim uma memória afetiva que ressurge continuamente quando penso na arte e em seus processos criativos. Ao reconhecer no meu pai uma expressividade brincante, inventiva e emocionalmente engajada na sua expressão, reconheço também parte das referências que moldaram meu próprio modo de perceber o mundo. Talvez por isso a investigação sobre a ânima encontre eco tão profundo em minha trajetória. Eu poderia me estender e falar sobre todas as personagens que posteriormente eu já criei ao longo da graduação, mas reconheço que não haveria espaço suficiente para essa análise aqui. Trago à luz o meu último trabalho no ano de 2026, que foi na peça Skyland, de autoria de Alexei Goldenberg, um dos entrevistados dessa pesquisa também. Na peça eu interpreto Jesus, uma figura que nesse contexto não tem gênero e que foi desenvolvida por mim a partir de uma composição musical de minha autoria. Eu consigo identificar no corpo dessa figura gestos e maneirismos do meu pai, pois essa personagem encarna uma forma de ser meio destrambelhada, exagerada e de aparência louca, como se estivesse desconectado de um padrão de normatividade e desse vazão à sua expressividade intensa sem se preocupar com julgamentos. E era essa a visão que eu tinha do meu pai quando ele se colocava em estado de performance em casa. É importante destacar que esta pesquisa não se dedica ao estudo da criação artística teatral, já consolidada em formas, nem aos procedimentos de repetição, lapidação e aperfeiçoamento técnico de uma obra após seu surgimento inicial. O interesse deste trabalho volta-se para um instante anterior, aquele momento frágil em que uma ideia começa a ganhar contornos, quando a imaginação se movimenta livremente e algo ainda sem nome procura existir. A figura do meu pai emerge como uma referência significativa aqui, não por representar um artista profissional reconhecido ou alguém comprometido com o refinamento técnico de suas expressões artísticas, mas justamente pelo contrário. Suas performances cantando em casa, as brincadeiras, desenhos e invenções lúdicas não buscavam alcançar uma forma ideal ou um resultado estético específico. Pareciam nascer de um impulso espontâneo de criação e encantamento diante da própria experiência de fazer arte. Talvez seja por isso que suas lembranças dialogam tão profundamente com esta investigação.
elas remetem a um estado criativo anterior à técnica, um território em que a expressão surge antes da lapidação, aproximando-se daquele espaço intuitivo, imaginativo e ainda indeterminado que eu associo à ânima. A própria Liane Venturella, mencionada aqui, a partir de sua vasta experiência no campo teatral, quando questionada sobre sua forma de criar, afirma, abre aspas, parto sempre do que preciso falar, do que me desacomoda, para escolher e como direi. Uma vez escolhido, o que uso muito é a intuição, mais do que a técnica que, ao meu entender, tem que estar presente muito diluída no trabalho do ator. A lama criativa está em tudo o que aprendo com os olhos, ouvidos e me sensibiliza. Fecha aspas. Venturella, 2026, entrevista. Entre os diversos aspectos que atravessaram as entrevistas realizadas para esta pesquisa, a intuição surgiu de maneira recorrente, ainda que descrita por diferentes palavras e formatos. Na obra de Jung, de 2013, a intuição pode ser compreendida como uma aguçada percepção que estabelece ligações entre elementos aparentemente desconexos, onde não se consegue explicar imediatamente como se chegou a essa percepção. É como ter uma impressão súbita de que determinado caminho é o correto, de que uma ideia tem potencial, ou de que existe um sentido oculto em uma situação. É uma das funções psicológicas fundamentais para a sobrevivência do ser humano, responsável por perceber possibilidades, previsões e a tomada de decisões rápidas que ainda não possuem uma razão lógica plenamente consciente. Abre aspas. A intuição, em primeiro lugar, apenas fornece a imagem ou evidência de referências e relações que seria impossível obter através de outras funções ou que só se conseguiriam recorrendo a complicados rodeios. Essas imagens têm o valor de certos conhecimentos que influem decisivamente na ação, desde que a intuição exerça o predomínio. Nesse caso, a adaptação psíquica baseia-se quase exclusivamente em intuições. O pensamento, o sentimento e a percepção ficam relativamente deslocados, disso se ressentindo, sobretudo, a percepção, por constituir, como função sensorial, o maior obstáculo à intuição. Fecha aspas. Jung, 2013, página 427. A citação acima foi retirada do livro Tipos Psicológicos, de Carl Jung, e demonstra como se dá o funcionamento da intuição na camada psíquica do ser humano. Trata-se de uma forma de conhecimento que não se apoia prioritariamente na lógica e na observação objetiva, mas em uma apreensão súbita e muitas vezes difícil de explicar racionalmente. Ao aproximar essa compreensão da noção de ânima, torna-se possível pensar a intuição como uma das vias pelas quais conteúdos profundos da psique alcançam a consciência, oferecendo imagens, sensações, impulsos e direções para o processo criativo artístico. Em minha própria trajetória, a intuição também ocupa um lugar central. Frequentemente, minhas escolhas artísticas surgem antes de uma sensação geradora ou um chamado para seguir determinada direção, e somente mais tarde encontro o sentido de cada coisa, capazes de compreender aquilo que inicialmente se apresentou como pressentimento. Essa escuta da intuição parece habitar justamente na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, o consciente e o inconsciente. Como um fio subterrâneo que atravessa o tempo, essas referências da infância parecem emergir na artista e na pesquisadora que me tornei, conectando memória, criação e a busca de sentido estético em um mesmo movimento,
O que mais me chamou a atenção nessa posição de artista pesquisadora foi a compreensão de que observar, descrever e organizar aspectos do fazer artístico não significa aprisioná-los em fórmulas rígidas. Pelo contrário, a investigação pode ampliar as possibilidades da criação ao tornar consciente procedimentos que antes permaneciam ocultos. Nomear determinadas experiências não as encerra, oferece antes a oportunidade de transformá-las, reinventá-las e produzir novos caminhos. Talvez se o meu pai tivesse tido oportunidades como eu tive de aprender e me desenvolver como artista, ele seria hoje um grande performer ou artista manual, já que o seu canal com a Anima já estava bastante desperto e disponível para suas criações. E de uma coisa eu tenho certeza, ele plantou uma semente que gerou frutos em mim.